Foi muito cedo, porque eu venho de uma família de escritores. Minha avó paterna era uma poeta muito prolífica, em uma série de poemas importantes escritos na região de Minas Gerais, onde ela morava. E dela eu tive um pai e mais 3 tios e tias, também escritores, tanto na poesia como na produção jornalística e na edição de livros também. Meu pai mesmo aqui em Paraguaçu escreveu por mais de 50 anos uma coluna nos jornais da cidade, desde o Jornal A Semana até depois a Jornal da Cidade e a Folha da Estância. Então ele manteve regularmente essa coluna no jornal e publicou 3 livros, sendo 2 de crônicas e 1 de biografia. Quer dizer que então desde muito cedo eu tive contato com a literatura, né? E comecei até lendo a obra completa em 15 volumes do Monteiro Lobato, ainda aos 10 anos talvez. E a partir daí não parei mais, né? Fiquei mesmo em contato com a literatura. Na juventude eu tive alguns arroubos poéticos, achei que eu podia ser poeta. Eu fui influenciado pelo livro do Rainer Maria Rilke, Cartas a um Jovem Poeta, tradução de Paulo Rona, uma tradução primorosa. Eu achei que eu podia ser poeta. Mas, lendo hoje o que eu escrevi na juventude de poesia, eu vejo que poesia é igual música, é dom mesmo. Quem não tem, não adianta ser alfabetizado, porque não vira poeta. Então, na poesia eu nunca mergulhei. Cheguei a mergulhar, não, nadar rasinho. Mas na prosa, né, nas crônicas, em pesquisa histórica, até contos e novela, eu fui bem. Então posso dizer que tive um permanente contato com a literatura, desde muito cedo. Eu acho que a mais importante, vamos dizer assim, porque se eu entrar na questão da representativa, eu posso ficar muito assim naquela coisa da preferência minha, pessoal. Então eu vou encarar assim pela importância da obra, né, que foi justamente um livro que eu publiquei aqui em Paraguaçu em 1998. Um livro chamado Notas Musicais, que surgiu em decorrência de uma matéria que eu fiz na Unesp, na disciplina que eu cursei na Unesp, de História das Mentalidades. E eu fiquei muito encantado com aquela coisa de que também chamada História da Vida Cotidiana, né? Em que as fontes poderiam ser registros de cartório, notas de jornal, e assim que não dependeria de entrevista com pessoas, e sim do material que pudesse representar a vida cotidiana. Eu me encantei com aquilo, e na época eu era diretor de cultura e tinha acesso aos arquivos dos jornais da cidade desde 1928, com a Comarca, que foi o primeiro jornal que circulou aqui. Então eu li todos os jornais de Paraguaçu, pesquisei em todos os jornais de Paraguaçu, de 1928 até 1978, todas as notas musicais que apareceram no jornal.
Por exemplo, vende-se um piano na avenida tal, né? Chegou em Paraguaçu, a professora Dona Fulana está hospedada no Hotel São Paulo. Então, eu repassei atentamente todas as notas jornalísticas musicais. O nome acaba sendo um pouco assim ambíguo, né? Notas musicais, mas é notas de jornal. Então eu acho esse um livro muito importante, porque ele trata da história musical de Paraguaçu Paulista. Cita várias pessoas ainda conhecidas que cantavam no Clube Paraguaçuense, que cantavam nas festas do Colégio Paraguaçu, na banda que tocava no Coreto. O jornal publicava o repertório que a banda tocaria no domingo à noite. Então esses repertórios estão todos registrados no livro, né? E várias pessoas da cidade, e na verdade o livro acaba criando uma história de Paraguaçu, uma história musical, é verdade, mas que também foca um pouco a história política, porque naquela ocasião a banda era mantida, na verdade a banda musical ela era de certa forma obrigatória para as cidades do nosso porte, né? Porque quando chegava um político na estação precisava tocar em alguma coisa, receber. As procissões precisavam ser acompanhadas, né? Então a prefeitura contratava os maestros que vinham de fora, mas que não eram maestros exclusivos da banda. Eles trabalhavam em algum cargo na prefeitura e à noite ensaiavam a banda gratuitamente. Também alguns, por exemplo, a Avenida Galdino, né? Seu Chico Galdino, que aliás é uma coisa interessante, porque eu acho que é uma das poucas pessoas no mundo que tem duas ruas numa cidade com o nome dele, né? A Avenida Galdino e aquela rua que sai da frente do pronto-socorro, que é Francisco Jacinto da Silva Viário, que era o nome dele mesmo. Então, interessante. Ele comprou o primeiro instrumental da banda. Enfim, tudo isso está retratado nesse livro, né? Então, não deixa de ser um panorama histórico de Paraguaçu, né? Ao mesmo tempo, eu pesquisei em algumas revistas do Instituto de Patrimônio Histórico fatos brasileiros e mundiais que aconteciam em determinado tempo, notadamente durante a guerra, porque houve uma participação também de um grupo de paraguaçuenses que foi como expedicionários para a guerra na Itália. Então, interessante, assim, a rixa em dado momento com a colônia japonesa, depois do final da guerra, tudo aparece, de certa forma, no livro. Mas o livro tem, por exemplo, alguns defeitos, porque, por exemplo, uma cantora importante de Paraguaçu, que é Cida Moreira, ela não é nem citada, porque ela não teve nenhuma publicação dela no jornal. E eu me fixei apenas naquilo que eu via no jornal, e ela não aparece citada, e, consequentemente, ela não aparece citada no livro também, né? As Irmãos Galvão, sim, porque elas apareciam em publicações que falavam sobre a Rádio Marconi e tal. Eu acho que a obra mais importante, inclusive em termos de Paraguaçu, é essa, e que foi a que virou livro mesmo. E o interessante foi que, na época do lançamento, ainda havia várias pessoas que apareciam no livro assim como meninas ou meninos cantando numa festa no grupão, certo? Ou cantando numa festa no Clube Paraguaçuense. Então, na noite do lançamento, a gente levou essas pessoas para cantar de novo, já bem velhas, mas cantaram alguma coisa. Não posso deixar de dizer que o livro foi patrocinado, pago pelo Rotary Club, que tinha um programa cultural naquela época, e que eu, por relacionamentos com o clube, embora eu não seja rotariano, eu consegui que o clube patrocinasse o livro. Então é um patrocínio cultural do Rotary Club de Paraguaçu. De 1998 a 2016, eu mantive uma coluna na Folha da Estância, coluna semanal, né? Então aí os assuntos variavam.
Os assuntos geralmente variavam muito. Às vezes, levado por algum acontecimento da cidade mesmo, às vezes por questões políticas nacionais. Inclusive, eu não posso deixar de fazer um parênteses de dizer que alguns escritos daquela época eu repudio totalmente hoje. Há posições ali que eu coloquei e que recentemente eu reli no computador e tive vontade até de deletar tudo. Mas eu disse, não, deixa lá, para até ficar um registro do que eu atualmente não escreveria mais. Mas eram crônicas assim, que tratavam de aspectos políticos, tanto regionais, nacionais, como até estaduais e municipais, mas também assim, muita coisa filosófica, falando a respeito de coisas em geral, de sentimentos, de experiências que eu tive, muita coisa sobre viagem. Eu me inspirei muito em viagens que eu fiz. Isso na parte, vamos dizer assim, jornalística. Mas eu gosto de escrever história. Gosto muito de criar personagens. Isso eu acho maravilhoso. Mas eu tenho duas obras que eu especialmente gosto muito e que surgiram de fatos reais. Uma história que minha mãe me contou a respeito de um primo dela que morreu em circunstâncias interessantes em Minas Gerais, então eu recontei a história. É um conto um pouco longo, mas eu gosto dele. Algum dia eu ainda penso em publicar. E tem também um outro que ficou tão longo que acabou virando uma novela, não é mais um conto, já saiu do tamanho de conto e passou a ser uma novela, que foi também através de uma história que uma tia da minha ex-mulher, no Vale do Paraíba, me contou uma experiência dela como dentista. Ela era já bem velhinha, tinha sido a primeira dentista do Vale do Paraíba e me contou uma experiência que ela teve com uma prostituta. E eu achei bárbara a história, então eu fui escrever um conto, mas a coisa ganhou outro volume, outras vertentes e acabaram entrando histórias de que outras pessoas tinham me contado, entraram ali e foram enfiadas no meio do enredo. Isso me satisfez muito e eu vi que eu gosto de criar personagens. Outras vidas. Outras vidas. Depois disso eu tentei começar também uma história ambientada aqui em Paraguaçu, nos anos 40, mais ou menos, 50, na época que a ferrovia era bastante pujante, Mas não foi adiante não, eu parei, está lá, começado e parado. E atualmente eu não tenho escrito mais. É uma pena, mas parei mesmo. Mas talvez eu ainda volte quando eu ficar velho. Eu acho uma pena, realmente uma pena o que aconteceu com a leitura no nosso século, presente século. Uma pena. Eu digo isso porque eu tenho 7 netos, sendo alguns já adolescentes e até adultos jovens, e que eu percebo que a literatura, o livro, já não tem significado quase nenhum. Não sei como é que é nas escolas, com os alunos das escolas, mas eu acredito que não seja muito diferente disso. A maquininha do celular substituiu tudo. E pior ainda, o TikTok, que não é nem leitura. Então o hábito de ler, eu acho que, como eu disse no início, eu tive a oportunidade e a felicidade de ser apresentado a isso bem jovem. E eu sei o quanto é bom. Eu tive um problema de saúde recentemente, fiquei muito preso em casa e a minha sorte foi a leitura. Porque eu podia ler, e durante um mês que eu fiquei mais ou menos parado, eu li uma pilha de livros, porque é uma coisa fascinante. Tanto que às vezes a gente assiste filmes que foram tirados de livros e a gente vê que o livro era muito melhor, que o filme é sempre inferior
porque a leitura tem essa capacidade de trabalhar a nossa mente. A gente produz o cenário, a gente produz as figuras, a gente imagina as pessoas da forma que elas batem na nossa empatia, né? E o filme vem pronto mostrando uma coisa que não é leitura sua mais. Então eu sei que conselhos são recomendações, são coisas muito tênues, na verdade. Então o que eu diria aos jovens leitores é leiam, sabe? Leiam, dá um jeito, desliga o celular um pouco, lê. Uma coisa que a gente lia na infância era revista em quadrinho. Nem revista em quadrinho esse povo lê mais. Gibi, meu Deus do céu, a gente emprestava gibi um para os outros, pilha, ia na casa do amigo e ia com uma pilha de gibi. Era uma coisa, vamos dizer assim, de história em quadrinhos, mas era leitura, era o hábito da leitura, né? Já não trabalhava tanto a imaginação porque vinha desenhado, mas o ato de ler estava ali presente, né? Quanto à produção paraguaçuense, eu acho, do pouco que eu conheço, né, no momento, eu acho que existe uma geração jovem escrevendo, né? Escrevendo, produzindo, não publicando muito, eu acredito. Essa questão da publicação é uma coisa difícil ainda, porque é onerosa, né? Embora tenha barateado muito o custo, por exemplo, de 1998 para cá, eu vejo que barateou o custo do livro, mas mesmo assim é difícil. E a gente às vezes fica pensando, mas produzir um livro para quê? Para ficar empilhado na sua gaveta? Porque se o hábito da leitura diminuiu, a compra do livro diminuiu também. Então, não sei, eu vejo, na verdade, eu não vejo um panorama muito bonito para isso, não. Nem em Paraguaçu, nem no geral. Por isso eu respeito tanto esse trabalho seu, né, isso que você está fazendo, de focar um pouco na literatura, na produção local, para ver se isso dá uma chacoalhada nas pessoas, no pensamento, na atitude das pessoas.